pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Meandros, podcast onde a ciência flui para o debate público. Aqui é o Luciano Queiroz e converso com a internacionalista Beatriz Alves. Oi pessoal, tudo bem? E o divulgador de ciências Luiz Bento. Fala galera! Nesse episódio vamos falar sobre as restrições ao acesso a medicamentos para a realização segura de abortos. E no segundo bloco iremos abordar sobre o aumento do sobrepeso na população brasileira e sua relação com o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, vamos direto para o primeiro bloco do episódio 13 do Meandros, publicado na sexta-feira 13. Alguns sinais aí indicando para esse ano de 2022. Tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Começando o nosso primeiro bloco e quero ir direto para o Luiz. Luiz, o que você preparou para a introdução do assunto? Rapaz, eu acho, é um tema difícil, né, para começar, né, mas assim, uma das coisas que eu aprendi no começo do meu trabalho com divulgação científica, lá em meados, né, falando de que nem velho, em meados da primeira década desse século, né, lá no comecinho dos anos 2000, é que a gente não pode nunca ridicularizar ou ignorar pessoas que pensam bem diferente da gente, né. Porque a gente sabe que isso vai causar maior separação e distanciamento. Ninguém gosta de ser confrontado, né? Ainda mais de forma, né, não inteligente ou não amigável. Né? E isso é claro que é o oposto do que a gente quer fazer na divulgação científica. O tema desse primeiro bloco que a gente está trazendo aqui é um clássico que se encaixa muito nesse sentido. Né? Para quem tem um perfil mais comum na área acadêmica, parece que a questão é muito simples. Né? Aborto, claro, é um direito da mulher, das mulheres, e é uma questão de saúde pública. Né? O Estado tem que oferecer uma política pública que reduza esses riscos para as mulheres que querem abortar e fomentar, claro, o aborto seguro na rede pública. Parece muito simples o debate. Né? Então, o próximo bloco, na verdade, não é tão simples. Né? Acho que muito longe disso. O aborto, ele está muito longe de ser um tema facilmente discutido na esfera pública em geral, por política, por população, independentemente da vertente política, inclusive, né? Se você que está ouvindo esse podcast, como nós aqui, né, dessa humilde bancada, acha que é só um tema de saúde pública e que é fácil entender os motivos que fazem boa parte do público em geral acharem que isso é uma boa política pública, um assunto fácil, você está com a gente, beleza, a gente concorda. Mas na verdade tem muita gente que não acha que é um tema tão simples e que acha que deve ser ouvido sim no debate público, né? E para um debate democrático, é claro que a gente tem que ouvir todo mundo, né? Então acho que se você que está ouvindo aqui acha que não tem que debater com ninguém, católico, evangélico, né, astrólogo, homeopata, né, em geral até com outros temas, né? Eu acho que é bom você juntar um dinheirinho, juntar as economias e comprar uma ilha para viver junto com você e sua família, porque no Brasilzão aqui a gente sabe que é difícil, é um tema que a gente tem que debater, tem que conversar de forma aberta, né? Para mim, falando desse tema, eu acho que o argumento crucial para o debate é trazer os números de como o aborto simplesmente vai acontecer independentemente do que você acha, independente do que você defende ou acredita ou tem fé, né? Então, e como ele é feito, se ele for feito de uma forma não regulada, não controlada pelo Estado, ele inclusive pode ser fatal mesmo, para uma boa parte da população. E claro, principalmente quem sofre mais são as mulheres pretas e pobres. Então, acho que esses números são muito claros, né? Então, a gente tem que estar sempre olhando para esses números e trazer que são uma forma clara de mostrar para as pessoas como isso é impactante na população. Luiz, a gente sempre tenta evitar experiências anedóticas, mas vocês conhecem ou conheceram alguma mulher que já fez? Olha, eu pessoalmente não. Bia? Sim, conheço. E isso é muito recorrente, né, quando a gente vai falar sobre o aborto, porque é muito comum que a gente conheça alguém que já passou por isso, né, uma ou mais pessoas e às vezes como mesmo dentro da nossa família ou então pessoas muito próximas, amigos nossos, isso aconteceu e a gente não conversa tanto, né? Isso é um tabu até quando a gente vai falar com pessoas que são conhecidas, que fazem parte do nosso círculo, né? E pessoas bem informadas, né? Pessoas que bem informadas e até que de repente a família poderia ajudar, né? Que tem como fazer até um aborto clandestino pago numa clínica razoável, né? E não num buraco, ou não tentar alternativas que podem colocar ainda mais em risco a saúde, né? Aí pensando em maneiras, né, baratas e simples, né, de você realizar um aborto seguro, né? Uma das maneiras mais seguras é o uso de medicamento, né? O mais comum e mais testado é o misoprostol, né? Que é mais conhecido popularmente como Cytotec. Até a Organização Mundial da Saúde recomenda o uso desse medicamento de forma domiciliar mesmo, em casa, né? Desde 2013. Tem ensaios clínicos de 15 anos atrás que já demonstravam claramente que os efeitos adversos são baixíssimos. Então parece muito seguro, é uma escolha, né, das mulheres, deveria, e
a saúde tem que ser em primeiro lugar, né? Então parece tudo perfeito, né? Um medicamento, né, seguro, por que não, né? Ele parece que realmente é muito correto se não fosse pensar a legislação brasileira que está completamente desatualizada, o que condiz a esse remédio e, claro, a ciência mundial, né, que já trabalha esse medicamento já há muito tempo. Inclusive, o Brasil é o único país da América Latina que não entrega o Cytotec, esse medicamento que a gente está trazendo aqui, a discussão, diretamente para as mulheres. E ainda existe uma grande dificuldade de unidades de saúde mesmo conseguir essa medicação para oferecer para os casos protegidos pela legislação brasileira, né, que você está ouvindo aqui não sabe, no Brasil é legal fazer aborto em certas condições, né, principalmente de estupro ou de risco à saúde da mulher, né. E além disso, uma resolução da Anvisa ainda traz a dificuldade ainda maior de trazer esse medicamento como o Cytotec, né, uma classe de medicamentos. Você exigiu ainda uma burocracia ainda maior para conseguir, para trazer para clínicas. É um movimento que vai na contramão de vários países, o que parece, né, assim, pode ser, será que é uma coincidência, né, o país com esse governo atual, que é um governo muito bom, né, um governo que traz muitas melhorias para a população, será que é uma coincidência? Bem, eu não sei se é uma coincidência porque a gente tem, né, uma ministra que eu prefiro não citar nomes, se citar o nome 3 vezes ela aparece aqui no podcast, que ela tentou pessoalmente, né, há 2 anos atrás, impedir o aborto de uma menina de 10 anos, que foi estuprada no Espírito Santo. E não satisfeita, essa mesma pessoa, que eu não quero citar o nome, ela expôs a família da menina e a própria menina nas redes sociais, causando um alvoroço entre os conservadores, né? E especificamente essa mesma pessoa, que eu não quero citar nomes, ela instituiu esse ano um grupo de trabalho para revisar a Política Nacional de Direitos Humanos, com membros que têm um posicionamento claro, cristalino e comprovadamente contra qualquer política de aborto, inclusive de revisar os casos protegidos pela legislação. Não é uma coincidência, né? Então, assim, não é só dificultar a chegada de medicamentos ou a aplicação dele na rede pública, mas é atuar diretamente para acabar com os poucos casos previstos em lei que a mulher no Brasil pode legalmente abortar com segurança. Esse caso da menina de 10 anos do Espírito Santo foi muito absurdo, assim, foi um nível de absurdo que tenho certeza que qualquer grupo, seja qualquer ideologia, religião, condenou toda a ação e tirando os malucos que estavam lá tentando impedir, tenho quase toda certeza. E é interessante que tem alguns dados que mostram isso, né, Bia? E acho que eu, lendo o roteiro aqui, eu vi que você preparou algumas coisas em relação trazendo alguns dados e nos conte um pouco mais o que você preparou, por favor. Eu acho que tudo isso que a gente vê, assim, recentemente, né, no Brasil, envolvendo essa questão do aborto, né, esse caso, por exemplo, que vocês trouxeram, foi realmente surreal. As pessoas na porta do hospital querendo impedir que a equipe médica entrasse, sabe? Era de uma coisa, assim, que eu via as imagens e falava, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, que as pessoas saíram da casa delas pra fazer esse tipo de coisa, sabe? Impedir uma criança de ter acesso a um atendimento médico adequado ao qual ela tem direito, sabe? E eu acho que tudo isso mostra a importância da gente discutir o aborto não como um tabu, mas como a gente falou, como um tema de saúde pública, como um tema de direito. A gente precisa trazer isso para o debate e a gente precisa tornar isso um ponto da agenda política de maneira adequada, né, de maneira correta. A gente está vivendo, né, esse período aí muito conturbado, com vários conservadorismos e valores religiosos sendo colocados de maneira muito aberta, pautando o debate, pautando as escolhas políticas, pautando as escolhas dos cidadãos. E é claro que isso pode vir a fortalecer grupos anti-aborto, mas eu acho necessário que a conversa não pare por aí e que o tema ele não seja ignorado, né? Eu acho que é preciso pressionar para que esse debate ele seja encarado com seriedade, que ele seja trabalhado seguindo dados públicos, né, que estão disponíveis. A gente tem esses dados já disponíveis, que já são tratados em diversas pesquisas científicas e que isso seja levado para a sociedade, isso seja tratado e discutido com as pessoas, né? A gente, quando estava se preparando aqui pro episódio, a gente encontrou uma matéria muito interessante e bastante pertinente da Gênero e Número, que é uma organização jornalística que trabalha dados, né, sobre gênero e raça, que listou alguns erros comuns ao debate público quando a gente fala sobre aborto e a necessidade de que essa pauta seja de fato colocada como uma, né, seja de fato introduzida nesse debate, é um dos pontos que é trazido pela autora. As autoras, elas chamam a atenção para uma pesquisa que foi publicada agora em março desse ano, feita pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, em que 64% dos participantes do estudo entendem que o aborto ele deve ser discutido como pauta de saúde pública e de direito. E desses 64%, né, dessa amostragem, 60% dos respondentes se identificavam como evangélicos, que eu acho que demonstra aí como que esse grupo religioso, que é normalmente associado a uma postura mais conservadora, pode ser muito diverso nas suas posturas e que possui uma parcela, né, dele que reconhece que esse debate
debate sobre o aborto vai muito além de questões religiosas. A gente teve, em 2016, a Pesquisa Nacional de Aborto, que mostrou, por exemplo, que mulheres de todas as religiões já realizaram aborto. Assim como mulheres de todas as idades, mulheres casadas ou não, trabalhadoras ou não, de todas as classes sociais e grupos raciais, de todos os níveis educacionais. Ou seja, o aborto, ele é algo comum aqui no Brasil e por isso ele deve ser pauta do debate público, não somente para que informações corretas sejam compartilhadas com a população, mas também que a gente possa desenhar e implementar políticas públicas adequadas, né, para essa orientação, para assistência às mulheres e também para o tratamento médico quando necessário. Eu acho que outro ponto também muito importante que foi trazido pela revista é como que o aborto, ele normalmente é reduzido pela mídia como uma questão polêmica e para por aí, né, não tem nenhum aprofundamento, é polêmico, mas e por isso a gente não vai discutir, e como ele também é usado como uma estratégia para conquistar apoio de grupos específicos, né, e antagonizar adversários políticos, mas que ele também não é considerado uma questão crítica pelo eleitorado até que essas estratégias sejam de fato adotadas pelos políticos, né, principalmente em momento de eleição. Eu acho que esse ponto que a Bia levantou é muito importante, esses dados, né, como eu estava falando lá no começo, né, acho que a gente não tem que ter medo de tratar esses temas, tem que saber tratar eles, né. Então muita gente fala assim, ai meu Deus, não pode falar desse tema que vai dar problema, que vai perder o apoio de tal grupo religioso. Eu acho que tem que saber quais pontos e como tratar, porque ele tem que ser tratado, porque senão ele vai ser usado até contra você. Então acho bem importante que a gente entenda, respeite os grupos, mas saiba tratar esses temas da maneira correta, né? A Bia trouxe uma outra questão aqui de como começou a usar esses temas, né, o aborto, um desses, para antagonizar adversários políticos, e aí eu lembrei muito daquele outro livro de Fim de Democracia. Eu tenho um certo fetiche com um livro sobre fim de democracia, que é o do Levinsky, né, e a gente nunca lembra o nome do outro autor, mas ele fala dessas regras não escritas de boa convivência, né, e no texto do Gênero e Número, elas falam da primeira vez, de certa forma, que se usou isso para atacar, que foi o Serra contra Dilma em 2010, e ali, de certa forma, a gente estava começando a quebrar um pouco dessas regras não ditas da boa política, do bom debate público, né? E a gente bloqueou, quando a gente faz isso, a gente bloqueia assuntos que são importantíssimos para discussão, para o país, né? Uma questão de saúde pública, que é a questão do aborto, e a gente bloqueou o assunto ad eternum, de certa forma, né? Espero que não. Espero que a gente consiga voltar a falar disso em algum momento, de forma democrática. A gente tem que voltar a falar disso, né? Faz parte, é uma realidade da nossa sociedade e a gente tem que debater isso, principalmente durante as eleições, porque, enfim, eu acho que isso está dentro da pauta, né, de saúde, junto com outros temas que são muito caros e que o Estado precisa agir, fazer alguma coisa a respeito. E depois disso também, né, a gente não pode simplesmente deixar o assunto morrer, virar tabu e a gente falar ali pontualmente num momento, seja para discutir mesmo, seja para antagonizar alguém, e acabou. Como se fosse simplesmente resolvido. E vale a gente pensar também no peso que isso tem, né? Recentemente, a gente teve uma declaração do Lula, né, em relação ao direito, ao aborto, como que isso deveria ser tratado como uma questão de saúde pública e uma questão de direito. E foi, assim, uma declaração que gerou diversas reações de líderes políticos, de líderes religiosos. Teve uma movimentação na rede social, mas teve também um levantamento que foi feito pela Sala de Democracia Digital da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que mostrou que apesar de todo esse burburinho, essa foi uma declaração que alterou muito pouco o quadro de fato, né, dos apoiadores. Então, esse levantamento olhou os perfis dos grupos que apoiam o Bolsonaro e os perfis que apoiam o Lula, e ele viu que durante toda essa confusão, todo mundo estava, né, criticando, outros apoiando, comentando essa fala do Lula sobre o aborto, e os perfis, na verdade, estavam falando sobre outras coisas. Os que apoiam o governo estavam falando sobre as ações que eles acham positivas, como a redução da conta de luz, ou então uma apreensão de drogas da PF, e os perfis de apoiadores do Lula estavam fazendo mobilizações de apoio a Miriam Leitão, sobre aquele comentário que teve em relação à tortura e à ditadura, estavam comentando sobre a chapa para as eleições, sobre as pesquisas de opinião, enfim, tinham outros assuntos que estavam em pauta. Parece que criou um burburinho muito grande em relação a essa declaração do Lula, mas na verdade outros assuntos estavam sendo discutidos, né? Então, o que a gente percebe é que esses temas, né, como o aborto, que são normalmente associados a valores e identidades de determinados grupos, eles acabam sendo mais mobilizados como estratégia e não necessariamente como parte de um diálogo que objetiva trabalhar de fato com os desafios e as necessidades
realidades que são postas, né? O aborto, mesmo num cenário onde ele é criminalizado, como é o caso do Brasil, né? Não sei, em alguns casos específicos, como o Luiz falou, ele não deixa de acontecer. Só que ele acontece de forma clandestina e sem o suporte adequado para que ele seja realizado, né? Não acontece numa instalação de saúde ou então até em casa com o uso de medicamentos, mas que a pessoa tenha recebido o medicamento seguro, que a pessoa tenha recebido os procedimentos adequados, enfim, tudo isso que a gente sabe que deveria acontecer, né? Então, eu acho que daí é importante que esse tema seja um tema de discussão constante, né? E que ele não seja politizado apenas para, enfim, antagonizar adversários políticos e mobilizar grupos específicos. Os especialistas, a comunidade médica, formuladores de políticas públicas e a população precisam fazer parte desse debate para que seja superada essa postura avessa a tocar no assunto, né? Tem que deixar de ser um tabu e a gente possa acabar de fato implementando políticas de saúde reprodutiva que respondam aos desafios colocados, né? O que eu sinceramente espero que aconteça num futuro não muito distante, né? E eu acho que, assim, para encerrar aqui, eu queria trazer uma citação dessa matéria da Gênero e Número. A gente gostou muito do que eles colocaram lá e eu acho muito importante a gente ter isso em mente durante essa conversa e para o futuro, em que as autoras falam assim, abre aspas, o debate público é amplo e imprescindível na mídia e além dela, para que o tema não seja capturado por um discurso doutrinário desconectado da realidade das mulheres no Brasil, onde 1 a cada 5 já realizou um aborto até os 40 anos. Fecha aspas. Então, acho que a gente consegue ter a ideia da dimensão desse problema e da importância que é a gente discutir isso constantemente com a população, né? Muito bem. Então, assim terminamos nosso primeiro bloco e passamos para o segundo. Neste segundo e último bloco, iremos falar sobre o aumento do sobrepeso na população brasileira e sua relação com o consumo de alimentos ultraprocessados. Bia, que é a nossa especialista em alimentação, tá com tudo na ponta da língua, né, Bia? Preparadíssima e empolgada aqui. Então nos conte o que você preparou, tô curioso. Vamos lá. Então, começando aí por uma notícia da semana passada, né, do dia 7, que foi publicado os resultados de uma pesquisa que é feita pelo Ministério da Saúde, que é a pesquisa Vigitel 2021, a respeito de doenças crônicas não transmissíveis. Essa é uma pesquisa que é feita a partir de entrevistas, né, com brasileiros em todas as capitais e no Distrito Federal. E um dos resultados que foram apresentados foi a incidência de sobrepeso e obesidade na população. Foi constatado que quase 6 em cada 10 brasileiros estavam com sobrepeso em 2021, o que representa quase 58% da população do país, e quase 23% dos brasileiros estavam em condição de obesidade. Os dados da pesquisa, eles apontam para uma tendência de aumento, né, da incidência do sobrepeso e da obesidade aqui no país, mas que reflete também uma tendência mundial. Segundo dados da OMS, atualmente 1 bilhão de pessoas no mundo são obesas, e dessas, 650 milhões são adultas, 340 milhões são adolescentes e 39 milhões são crianças. E esses números, infelizmente, eles continuam aumentando, né? A obesidade, ela é uma condição de risco que pode estar associada à ocorrência de outras doenças como a diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares, hipertensão, um acidente vascular cerebral e várias formas de câncer. Então, é importante a gente pensar que um ambiente obesogênico, ou seja, um contexto que contribui para o aumento do peso de um indivíduo, ele pode ser formado por diversos fatores, como o tempo que é gasto no transporte público, a falta de espaço público seguro para a realização de exercício físico e também a disponibilidade de consumo de alimentos saudáveis, né? Eu achei muito bonito, Bia, essa fala, bonito, né, entre aspas, né, porque realmente o contexto importa muito, né, assim, você que tá ouvindo aqui a gente, né, você que tá no metrô, no trem, voltando pra casa, cheio de gente, né, você tá, assim, você não consegue nem se mexer, tá ali a meia hora, 1 hora e meia no transporte público, qual a sua vontade de chegar em casa e preparar aquele alimento saudável, né, de pegar uma batata, descascar, pegar um chuchu, é zero, né, eu acho que isso contribui muito, né, eu que também já peguei muito transporte público por muitas horas, longas horas, acho que todo mundo aqui que já pega e eu também posso dizer claramente que não. Então acho interessante mostrar que o contexto importa bastante para tudo, né? E até para a obesidade. Exatamente, e mostrar que vai muito além de só escolhas individuais, né? A responsabilidade não recai só sobre o indivíduo, tem outras questões na vida das pessoas que acabam influenciando e levando a essa situação, né? E uma delas é a questão da alimentação, né? E
né? Especificamente a questão da qualidade da alimentação das pessoas. E isso acaba trazendo os ultraprocessados para o meio dessa conversa, assim, é uma peça muito chave pra gente falar sobre isso. Pia, dá uns exemplos clássicos, assim, sem citar a marca de ultraprocessado. Ultraprocessado? Refrigerante, bebida láctea, salgadinho, biscoito, que eu não vou entrar na discussão aqui se é biscoito ou é bolacha, é biscoito. Fiquei com fome, já tô com fome já. Pois é, então Tá ótimo. é tipo isso, assim, mistura Só pra pra bolo. ilustrar. Poxa vida, o bolo de caixinha também? Também, infelizmente, trago único bolo que eu mais sei notícias fazer. pra vocês. Esses alimentos, eles são chamados, né, esses ultraprocessados, eles são categorizados dessa maneira seguindo uma classificação, que é a classificação nova. Ela foi criada em 2009 por pesquisadores do NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisa Epidemiológica em Nutrição e Saúde da USP, e eu achei muito curioso, assim, né, porque hoje em dia a gente fala tanto sobre ultraprocessados, parece que era uma coisa que estava sempre aqui, mas é uma questão muito relativamente nova, né, de 2009, uma classificação que foi revolucionária, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, se tornou uma referência mundial, justamente porque ela propõe uma classificação dos alimentos que vai muito além da sua composição nutricional. Ela considera também a extensão e o propósito do processamento, né? Então, de acordo com essa classificação, com a nova, esses alimentos ultraprocessados são, na verdade, formulações de substâncias, como açúcares e óleos, obtidas a partir do fracionamento de alimentos in natura ou minimamente processados. E eles são aqueles que levam toda aquela parafernália que a gente conhece de corante, aromatizante, emulsificante, espessante, que é colocado justamente para que eles se assemelhem a esses alimentos in natura ou minimamente processados. E aqui entram, então, como eu comentei, né, essas bebidas lácteas, refrigerantes, entra salgadinho, biscoito, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece e que faz parte do nosso dia a dia, né, infelizmente. Um estudo que foi publicado pelo próprio núcleo, né, pelo NUPENS e pela cátedra Josué de Castro, também aqui da USP, aponta que mais de 180 evidências científicas sobre o impacto dos ultraprocessados na saúde da população e no meio ambiente. Então, esses ultraprocessados, o consumo desse tipo de alimento está relacionado, por exemplo, ao ganho de peso, ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, à deterioração da qualidade nutricional da alimentação das pessoas, até inclusive o desenvolvimento de quadros depressivos. Então, é muito importante que essas evidências sejam consideradas quando a gente fala de alimentação, ainda mais quando a gente percebe que a gente vive numa realidade onde esse tipo de alimento está cada vez mais presente, né, em vários espaços e em vários momentos da nossa vida. A gente tem aqui no Brasil o chamado Guia Alimentar para a População Brasileira, que ele é um documento, né, que apresenta orientações para estruturar políticas públicas e programas de nutrição e de saúde, levando em consideração questões como os modos de comer e os aspectos sociais e culturais das práticas alimentares, e ele é uma referência, assim, quando a gente pensa em alimentação, e ele traz, com base nessa classificação nova, uma regra de ouro, assim, que perpassa basicamente boa parte das recomendações que é feita pelo guia, que é que a gente tem que sempre preferir alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias, ou seja, a gente fazer, né, o nosso próprio alimento, ao alimento ultraprocessado, né, que, enfim, tem todos essas associações, essas relações à piora no quadro de saúde das pessoas que já foram cientificamente comprovadas. Muito bem. Luiz, o que você preparou para nós sobre esse assunto? Eu estava ouvindo, né, a fala da Bia, e com certeza você que está ouvindo a gente, assim, deve estar pensando assim, normalmente a pessoa que é magro, né, aquele que é magro de ruim, né, que não engorda nunca, pensando, emagrecer é moleza, você fecha a boca, come bem, come muita salada, diminui os processados, né, ultraprocessados, como a Bia levantou, e pronto, resolve, né. Eu sempre falo que esse pensamento, ele tá não só errado, ele tá completamente errado, muito errado. Por quê, né? Eu acho que por alguns motivos, que a gente vai tentar explicar um pouquinho aqui agora, mas também, principalmente, pelo nosso, né, querido, entre aspas, Posto Ipiranga, trouxe simplesmente a maior inflação dos últimos 26 anos. Quase 3 décadas, né? Então, é uma inflação que não pode ser desvista. Então, eu queria levantar 2 pontos sobre esse assunto. A Bia nem era nascida, né, Luiz? 26 anos. Em minha defesa, só, né? É exatamente a minha idade. Olha só. É a maior inflação desde que você nasceu. Olha só, Bia. Surreal.
Então, aí tem 2 pontos que eu acho que são extremamente importantes. Primeiro, é que esses preços, né, a inflação, eles aumentam, né, com certeza aumenta os preços dos alimentos, e você aumenta também o consumo dos piores tipos de produto do mercado, né, aquelas gôndolas, né, que tem esses salgadinhos, refrigerantes. Já tentou comprar salada para almoçar, salada pronta, ou almoçar salada mesmo na sua refeição, no trabalho, ou comprar alimentos daquela gôndola do mercado que é light, menor teor de gordura, menos açúcar? Com certeza, quanto mais você vai para esse lado, menos dinheiro você tem na carteira, né? Porque comer bem é sinônimo de gastar muito. Quer diminuir agrotóxico na alimentação? Paga mais dinheiro, com certeza. A gente falou isso de forma bem clara no episódio 1 do Meandros. Olha só, episódio 1 do Meandros. E a gente ressaltou que, né, rico tem direito, né, não só a comer melhor, mas comer menos agrotóxico também, porque esses alimentos são mais caros normalmente. Quanto mais barato o alimento, mais chance de ter mais agrotóxico, né? Inclusive, eu acho que é importante sobre esse tema, a parte, né, financeira, uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade Estadual de São Paulo entre 1994 e 2017, essa pesquisa dessas 2 universidades monitorou o preço de mais de 240 alimentos, né, desde né, dos mais processados até os menos processados, e ela demonstrou uma tendência que até 2026, olha, tá chegando, o preço dos ultraprocessados vai ficar mais barato do que os alimentos saudáveis. Isso em média. 240 alimentos vai ficar mais barato mesmo, financeiramente mais barato. E a conta é bem simples, a inflação influencia diretamente os preços, mas com muito mais intensidade o preço do arroz e feijão, nosso querido alimentação, do que os alimentos produzidos em escala industrial, né? Imagina, né, com a crise econômica afetando muito mais os pequenos produtores rurais, que são a maioria, né, dos nossos produtos, né, naturais, são pequenos produtores, são muito mais afetados pela crise econômica do que as grandes empresas que têm 1 milhão de funcionários na China, no Brasil, na Índia. Então a BEG é extremamente desigual entre esses lados, né? A escala industrial, que produz esses alimentos, quanto mais barato melhor, com piores produtos possíveis, né, do que o nosso agricultor, né, produzindo esses produtos naturais, que são com certeza melhores pra gente. Eu acho que outro ponto, além da parte do preço, que é extremamente importante, que eu queria ressaltar aqui, é a questão do sobrepeso. Não é algo simples de resolver, porque a gente precisa de muito de informação de qualidade. Por que eu estou levantando esse ponto? Tenta comparar no mercado, né? Quando a gente compara um biscoito, que está lá no mercado, um biscoito ou bolacha, né, dependendo em que parte do país você está, biscoito está certo, só para você ressaltar, você vê lá no mercado um biscoito e uma beterraba, por exemplo. É muito fácil identificar pra gente que tem conhecimento, né, que tem informação de qualidade, o que é melhor para a saúde. Mas o diabo sempre mora nos detalhes. Pensa naquela informação sobre teor de açúcar, sódio, gordura saturada no biscoito. Fica onde? Tá fácil, assim, na cara? Muito simples de ver? Não, tá bem pequenininho, né, naquela fonte tamanho 2 que você tem que forçar a abrir o olho, assim, pra ler, que nem com lúpula você consegue ver, né? Tipo bula de remédio, que até tem legislação específica pra letra ser maior do que eles faziam muito antigamente, né? Então é claro que quanto mais escondido, melhor, né? Pensa aquele salgadinho, aquele torcida camarão gostoso, né, que esconde lá nas entrelinhas, na fonte 2, ali com aquela fonte estranha de lado, às vezes até em pé, aquele infarto que vai chegar lá nos próximos 10 anos, né? Que beleza. Essa questão de biscoito, né, que pra mim é bolacha. Opa. E no caso da história que eu vou contar, era bolacha mesmo, que é as bolachas recheadas. Eu tava no supermercado, numa região aqui de São Paulo que tem, né, já de forma crônica, uma população de rua muito, muito grande, assim. E eu lembro, eu tava na fila do caixa e eu lembro de uma senhora na minha frente, e ela tava comprando uns 6 pacotes de bolacha recheada de morango, daquelas bem baratas, assim, que um pacote é R$1. E ela contando moedinha, assim, pra pagar os 6, e ela levou só isso, assim. Aí eu fiquei pensando, né, eu não perguntei, não fiz nada, mas eu fiquei pensando, pra que será que ela tá comprando essa bolacha? Quem que vai comer, né? E assim, a primeira coisa que eu penso é que ela conseguiu algum dinheiro e comprou algo que vai saciar a fome da molecada que ela cria, que são os filhos dela, de forma muito rápida, mas que não vai alimentar, né, não vai nutrir, mas as crianças vão parar de reclamar, né? Então, assim, é complicado, né? A gente sabe que tem uma população grande agora passando fome. Esses alimentos não são saudáveis, né? Mas tem essa questão de saciar, e sacia muito rápido. E a gente fica sei lá, acho que é bem um momento muito difícil que a gente tá passando. E seria muito melhor se a gente pudesse dar alimentos bons, né, para essas crianças ou para as pessoas que estão em situação de rua, para as pessoas que estão em risco alimentar. Mas muito bem. Bia, seus comentários finais pra gente encerrar esse episódio. Se eu puder fazer um comentário, Luciano, sobre o que você falou, eu acho que é importante a gente, quando pensar nisso, né, é pensar também nos espaços. Então, a gente vê, por exemplo, um crescimento cada vez maior de
mercados, hipermercados, que concentram, né, essa venda de produtos, basicamente produtos ultraprocessados, apesar de ter aquela seção lá de verdura, de legumes, enfim, que são muito, muito caros, né, ainda mais atualmente, como o Bento falou dessa inflação, 1 quilo de cenoura por R$14 é uma coisa absurda, né? E ao mesmo tempo que a gente vê essa proliferação desses espaços de venda, a gente vê também uma diminuição, por exemplo, de feira livre, de aqueles varejões volantes. Então, às vezes a gente chega nesses bairros, nessas regiões de população mais pobre, mais carente, ela não tem um sacolão, ela não tem uma feira livre, mas ela tem um hipermercado próximo, sabe? Que faz com que ela possa ir lá e comprar esse alimento mais barato que vai saciar a fome de quem precisa muito mais rápido. Então, é também importante a gente pensar, assim, nesses espaços, né? Onde que as pessoas têm acesso, se eles estão próximos, se eles estão distantes, se tem um sacolão ou se tem um hipermercado, enfim. É bastante coisa, assim, são bastante elementos, né, que a gente tem que considerar. E é claro que quando a gente entra no mercado, por exemplo, a gente é assaltado por aquela variedade de embalagem, de rótulo que é colorido, que tem desenho e tem várias imagens que quer chamar a nossa atenção. A gente encontra, por exemplo, embalagens de suco com fotos lindas de frutas, laranjas, limões maravilhosos, mas na verdade quando a gente vai ver, a bebida não tem nem a quantidade mínima exigida por lei para ser considerado um refresco, e se diz um suco, né? Então, é muito importante também, e isso faz parte, né, dessa luta para tentar reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, a gente pensar na rotulagem desses produtos, né, para que eles tragam informações verídicas e completas sobre a composição dos alimentos, para que os consumidores eles saibam o que eles estão ingerindo, principalmente quando a gente pensa nesses alimentos que são muito ricos em açúcar ou em gordura. E aí, aqui no Brasil, em 2020, foi aprovado pela Anvisa uma nova regra de rotulagem nutricional desses alimentos, né, esses alimentos embalados, que ela vai ser posta em prática agora esse ano, a partir de outubro, justamente com o objetivo de tornar mais clara a informação sobre o alto teor de 3 nutrientes específicos, que são os açúcares adicionados, as gorduras saturadas e o sódio. Pela essa nova regra, essas embalagens elas vão precisar ter uma rotulagem frontal com um selo de lupa, né, que indica o alto teor de um ou mais desses nutrientes que estejam presentes nesses alimentos, para que o consumidor saiba que tem aquilo ali no alimento que ele está comprando, né? Eita, Bia, eu acho, depois dessa sua fala, que eu tô realmente preocupado com o designer de embalagens do Torcida. Vai faltar espaço pra botar aquele camarão ali, porque o que vai ter de coisa, de risco, de grande... Porque o que mais tem é coisa ruim naquele bicho ali, né? É gostoso, mas tem muita coisa ruim, né? Pois é. Infelizmente, aquele camarãozinho ali, talvez ele tenha que sumir. Ou ficar bem reduzidinho, assim, porque eu acho que vai ter mais coisa ocupando espaço ali na frente da embalagem. Arrisco dizer. Tem que ter um aviso, esse alimento não contém camarão, né? Importante. É verdade, tá na moda, tá na moda. Tá na moda, né? As empresas aí tendo que retratar, né? Falar, não tem exatamente isso aqui, apesar da gente dizer que tem, não é mesmo? É isso, assim, essa questão da rotulagem é muito importante. A gente vai dar, assim, um primeiro passo, né? Já tem alguns especialistas que já estão apontando que o modelo que vai ser adotado aqui no Brasil, ele não é exatamente o mais eficiente. Tem outros países, países inclusive aqui da América Latina, que adotaram um modelo que se mostra um pouco mais eficaz, até pelo desenho dele, o formato é um pouco diferente, chama um pouco mais de atenção, mas ainda assim eu acho que já é um primeiro passo pra gente conseguir reduzir essa tendência, né, que apesar de ser um pouquinho lenta aqui no Brasil, ainda assim é uma tendência de aumento do consumo dos alimentos ultraprocessados. Mas eu acho que, sim, só pra fechar aqui, né, tudo que a gente trouxe, que a gente falou aqui, só mostra que a gente tem que pensar em diversas alternativas em relação aos ultraprocessados. Não é só parar com a produção, que é uma coisa que, infelizmente, no mundo atual é impensável, mas é pensar na questão da rotulagem, é pensar, por exemplo, em tributação especial para esses alimentos, um alimento com alto teor de açúcar, alimento com alto teor de gordura, ter uma tributação maior, que, enfim, é claro que vai significar um custo maior de produção para as empresas, que vai ser repassado para os consumidores, mas que pode ser, enfim, pode gerar uma certa substituição se a gente também pensar em políticas para baratear o alimento mais saudável, para baratear alimentos in natura, alimentos minimamente processados. Então, assim, eu acho que a lição que fica é que qualquer iniciativa a ser tomada, ela deve ser pensada de uma maneira integrada, né? Que pense os vários setores e vários fatores que compõem esse sistema alimentar
e que a gente consiga só assim, de fato, promover uma alimentação mais saudável para as pessoas, né? Só quero fechar falando que a culpa não é do tomate, né? Eu vi um meme recentemente que era um tomate que você, tipo Scooby-Doo, né? Você tirava a máscara do tomate, tinha alguém lá dentro, e eu acho que você já sabe quem é. Muito bem. Eu ia comentar alguma coisa nesse sentido também, mas acho que o comentário do Luiz foi melhor. Assim terminamos o nosso segundo bloco e vamos para as recomendações. Desculpa, Luciano. Não, mas o seu foi bom. Então, começando as recomendações, hoje eu vou fazer a minha primeiro, porque é um livro tanto quanto denso, que se chama O Terceiro Excluído, do Fernando Haddad. Sim, o nosso ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, ex-candidato à presidência em 2018. Ele saiu esse mês pela editora Zahar, e é bem interessante que ele traz ali, e isso é o que está descrito inclusive no livro, ele traz principais debates contemporâneos da biologia, da antropologia e da linguística, e apresenta novas bases teóricas para a emancipação humana. E aí tá bem interessante, assim, porque cada capítulo, de certa forma, é uma matéria da escola, assim, vamos dizer assim, né? Ou da faculdade. A primeira é muito biologia, eu tô no primeiro capítulo ainda, e é total biologia, as coisas que eu estudei de evolução, aí depois antropologia e linguística, e muito ali desse primeiro capítulo, ele fala sobre, principalmente comparando a evolução dos seres vivos, né, com a evolução da cultura, e que é um debate tradicional, um debate bem interessante, que já tá aí há muito tempo, que os biólogos adoram falar sobre, e muitos falaram besteira mesmo, mas está sendo bem interessante. Recomendo aí o livro do nosso ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. A minha recomendação de hoje vai ser uma série. O nome dela é Pachinko. Ela é uma série da Apple TV e ela é baseada também num livro. Eu ainda não li o livro, então não consigo dizer se é melhor, é fiel, não é. Mas eu tô curtindo muito a série. Ela acompanha a história de algumas gerações de uma família coreana, focando principalmente na matriarca dela. E é uma série que eu tô achando muito bacana a trama, porque ela trata de questões familiares, questões de desigualdades sociais, questões de identidade e de pertencimento, principalmente porque uma parte dela se passa ali durante o período da ocupação japonesa na Coreia, e é claro que depois a relação entre os países, né, continua, assim, bastante afetada por isso, principalmente na sociedade, acaba sendo muito marcante, e isso perdura com o tempo, né, não é uma geração só que passa por isso, são várias gerações, e ela traz isso, mas de uma maneira, assim, que eu tô achando muito poética, sabe, eu tô realmente gostando de assistir, tô sendo muito gostosinho. São 8 episódios de mais ou menos 1 hora de duração, assim. E recentemente ela foi renovada pra 2ª temporada. Então, eu ainda tô assistindo, mas a expectativa já tá boa pro finalzinho dessa e pra próxima também. Eu achei que você tinha entrado na onda das novelas coreanas, igual a Renata. Não, ainda não. Talvez essa seja a minha porta de entrada, hein? Vou entrar aí nos doramas. Olha só. Muito bem, Luiz, sua recomendação. Bem, a minha recomendação também é série. Não é tão cabeça, né, como a da Bia, como sempre, né? A minha é filmes que marcaram época da Netflix. Eu achei bem interessante, a série toda é legal, são episódios curtinhos, um sobre cada filme que marcou a nossa infância, a nossa juventude, de quem nasceu lá por volta dos anos 80. E eu queria recomendar especialmente o episódio sobre o Robocop. É um filme que eu sempre gostei muito, eu gostava sem saber muito bem o porquê, depois de velho, quando eu reassisti, eu vi que ele é muito bom. E eu acho que é inacreditável um filme, né, como o Robocop, quem já viu sabe o que eu tô falando, tenha sido sucesso de crítica e público na década de 80. O filme foi um mega sucesso, um blockbuster mesmo. E o filme original, pra quem não viu, ele é altamente, extremamente satírico, né, e crítico à sociedade norte-americana, o meio corporativo da época, e continua muito atual, incrivelmente, né. Eu acho que o filme é muito bom e o capítulo, né, dessa série sobre o filme deixa ele ainda melhor, contando os detalhes de como essa loucura mesmo, posso dizer, saiu do papel, né, como isso deram dinheiro para isso funcionar e como ele funcionou e toda a história dos atores que não aceitaram, o diretor, né, que quem conhece o diretor, né, o diretor holandês também, que quase chegou à loucura no meio do filme para terminar. Então acho extremamente interessante, recomendo muito. Filmes que marcaram época, especialmente Robocop, muito bom. Excelentes recomendações aqui para vocês passarem esse final de semana curtindo, seja lendo um pouquinho, seja vendo a série coreana ou relembrando, né, clássicos aí dos anos 80 e 90. Então assim a gente termina nosso episódio 13, publicado no dia 13 de maio, numa sexta-feira, né? Quem diria? Olha aí. Mas muito bem, pessoal. Abraços para todo mundo. Luiz, Bia. Valeu, gente. Bebam água, se cuidem, é isso. Tomem vacina. Exato. E abram um tudo gostoso, peguem uma receita legal e vai cozinhar em casa que faz bem. É bom. Tchau, gente. Sigam o nosso podcast no Twitter, @meandrospodcast.
Se você for de Instagram, @ é a mesma, Meandros Podcast. Inscreva-se por meio da plataforma preferida de podcast de vocês, ou no YouTube, caso prefiram vir por lá. E também, uma outra opção é pelo nosso site, meandros.com.br. Entre em contato pelo nosso e-mail, contato@meandros.com.br. Este episódio foi produzido por mim, Luciano Queiroz, Beatriz Alves e Luiz Bento. Auxiliaram na produção Renata Fontaneto e Ana Martins. O texto do site foi escrito pela Renata Fontaneto. A edição de som é do Thiago Miro. E o tema do programa foi composto e interpretado por Gustavo Heinck e Henrique Andrade.